A convivência entre as instituições espíritas tem sido objeto de análise por vários tarefeiros. Desde Kardec já havia a orientação no sentido da constituição e do relacionamento entre os grupos do espiritismo nascente. Pensar e fazer o centro espírita para além das suas paredes é a meta, para que seja materializada a orientação de Allan Kardec. Pertencemos à grande família universal. Desde então, as atividades de união dos espíritas e de unificação do movimento espírita têm ganhado novas e diferentes proporções, a partir do colorido de diferentes localidades, culturas e experiências. Em todas as partes, no entanto, o sentimento é o mesmo. Somos família. E como família, precisamos juntos encontrar as saídas para as próximas etapas do nosso amadurecimento. Diante das experiências que naturalmente surgem nesse percurso, quais seriam os maiores desafios para a convivência harmônica entre as instituições espíritas e o que pode ser feito para superá-los? O desafio da convivência entre instituições espíritas foi uma das necessidades que motivaram, na década de 80, o surgimento de orientação ao centro espírita. E hoje, mais de 40 anos depois, segue inspirando atividades em todo o planeta. É esse o tema do último episódio da terceira temporada de Orientação ao Centro Espírita que começa agora. Uma instituição espírita, ela tem que se ver como um elo dessa grande corrente que é o movimento espírita. E quando eu falo grande corrente, eu estou falando do Conselho Espírita Internacional, Federação Espírita Brasileira, federativas dos estados, regionais, Centro Espírita. Ele é um elo. O elo é importante? É. Se você partir um elo, a corrente se desfaz. Então, nós temos que ter essa importância dentro de nós. Eu preciso enxergar isso como dirigente espírita. Então, o grande desafio é a gente tentar mostrar para as pessoas que esse personalismo, essa figura, como eu citei, do dono da instituição, o dono do centro, ela tem que deixar de existir. E só vai deixar de existir quando a gente entender qual é o propósito do movimento espírita. O propósito do movimento espírita é promover a união de esforços para a gente levar a doutrina espírita às pessoas. Então, aí fora, quem não é espírita, se ele encontra no meio espírita desentendimentos entre instituições, ele vai dizer, eu estou procurando consolo, estou procurando educação, por que eu vou entrar num negócio desse? Que eles brigam entre si. Então a gente precisa entender que nós somos um corpo. E o corpo, para estar bem, é preciso que tudo esteja bem. Então a gente opiniões contrárias? Tem. É importante ter muito. Se todo mundo tivesse a mesma opinião, a unanimidade é burra, né? Então, a gente não pode... Mas eu tenho que ter respeito por opiniões diferentes. Então eu tenho que perceber o seguinte, nosso modelo e guia é Jesus? Ele não contrariava ninguém. Ele não se posicionava contra ninguém. Porque nós temos essa coisa assim, a gente se posiciona contra isso, contra. Não é nada disso. Por que uma pessoa tem uma opinião diferente da minha? Porque ele tem o direito de ter opinião diferente da minha, seja ela qual for. Agora, eu tenho que ter em mim o respeito por essa opinião. E tenho também que procurar convencê-lo com o meu exemplo. Então, o grande desafio para o movimento espírita, seja lá em Sergipe, ou aqui em Brasília, ou em qualquer lugar, é o quê? É nós nos colocarmos na posição do outro. Temos aquilo que nasce aí quando a gente se coloca nessa posição de empatia, a questão da alteridade. Nós estamos navegando? Estamos. Uns têm a embarcação mais veloz do que outros. Mas a gente precisa proporcionar, jogar a cordinha, para que aquele que tem a embarcação mais veloz, ele possa pegar uma carona com a gente em momentos turbulentos. E isso a gente faz com fraternidade, faz com respeito às diferenças, com compreensão, entendendo que se nós estamos em estágios evolutivos diferentes, o fato de eu estar aqui não me impede, muito pelo contrário,
me obriga a puxar esse que está aqui. Eu que estou aqui, eu preciso aceitar a ajuda desse com humildade e aprender com ele para chegar até aqui. É assim que a gente resolve. Então, no estado de São Paulo, nós administramos, coordenamos o movimento espírita através dos órgãos nossos. Nós temos as regionais, órgãos regionais, que coordenam um determinado número de órgãos locais, né? E todos os órgãos locais têm as municipais, as intermunicipais, e na cidade de São Paulo, nós temos as distritais. Então, mas todas são USE. Então, e nós temos o registro, né, no Instituto Nacional de Marcas e Propagandas, né, marcas e patentes. Nós temos a marca coletiva, que vale para todo o estado de São Paulo, exatamente porque os órgãos também se chamam USE. A diferença é a localização, né? E aí nós chegamos na nossa casa espírita, trabalhamos assim em sistema de rede. Então, qualquer orientação, qualquer informação que a gente queira dar para o estado inteiro, então nós usamos os nossos órgãos de unificação. A gente, esse ano, fez várias visitas ao interior. E a finalidade da visita não era orientar nada, era escutatória e acolhimento. Era só isso. A equipe, quem podia ir, as áreas funcionais iam. E parecia que era um presente que eles estavam recebendo. Porque a gente não foi fazer nada, a gente só foi escutar as dificuldades, as necessidades, o que era que estava acontecendo. Porque fica lá no interior, para eles é como se fosse esquecido. Então, quando alguém da federação chega, eles se sentem valorizados, se sentem aconchegados. Então, esse primeiro momento, de janeiro para cá, a gente visitou todas as regiões, só faltou uma que é bem longe, porque o pessoal não pôde nos receber na data marcada, não deu certo. Mas só para isso, escutar e acolher. Esse é o primeiro momento da unificação. O outro nós estamos desenvolvendo um trabalho de parceria com os centros espíritas em capacitações. Tem casas bem estruturadas que fazem capacitação na área do passe, na área de estudos, e a federação não vai fazer a mesma coisa quando alguém já está fazendo, e está fazendo bem. Então, a gente faz uma parceria, a Casa Espírita abre as portas para o movimento espírita e fica a parceria Casa Tal e FEAL. Então, isso também acolhe. A casa se sente valorizada. Então, foi uma ação que deu muito certo, vem dando muito certo. Já fizemos várias. FEAL e Casa Espírita Tal. A Cíntia Vieira foi para lá com parceria com a federação e mais 2 casas espíritas de 2 regiões diferentes. Então, estamos sendo maravilhosos. Então, esse é o nosso desafio e a gente vai observando o que fica melhor, o que dá certo e amplia o que deu certo e corrige o que não deu muito certo. Então, a gente está tendo assim, muito cuidado, está indo muito devagar, porque é um processo e o processo não pode ser superficial. O processo ele tem que ser como uma chuvinha fina, que vai penetrando o solo devagarinho, sem machucar o solo, sem abrir buraco, né? Então, a gente está nesse processo, assim, com muito cuidado, mas, assim, a tônica da equipe é simplicidade. Não vamos fazer nada muito elaborado que não tenha continuidade. A gente prefere uma ação simples, mas que a casa possa fazer, a casa do interior possa replicar, porque é simples. Isso aí eu sei fazer, isso aí eu posso fazer. É assim que a gente tem agido e tem dado certo. Não é muito tempo de gestão, né? Como eu falei, a gente começou em janeiro desse ano, mas a gente tem boas perspectivas, porque a gente tem assim, um engajamento de boa parte dos dirigentes espíritas. Alguns ficam meio assim, porque é trabalho pequeno, né? Mas eu gosto de lembrar a fala de Emmanuel, que ele diz assim: primeiro a semente,
depois a espiga, depois os grãos na espiga. Então tem que ter paciência, né? E às vezes a gente não tem. A gente quer logo um resultado, a gente quer logo ver, e aí não dá certo. Mas a gente tem boas perspectivas. A gente espera que ano que vem muitas coisas, muitos projetos já estejam em andamento, bem visível, que as casas façam adesão a essas novas propostas, porque o novo, às vezes, assusta, né? Ou você não acredita, ou diz, não, é para mudar, eu já estou fazendo assim, está dando certo. Não vamos mudar, não, mas precisa fazer melhor. Afinal de contas, a gente está trabalhando para quem? Para Jesus. E se você pode fazer melhor, com um sorriso, com a simpatia, com a vontade de querer dar o seu melhor, fica muito mais bonito. Isso é amor. Amor pela doutrina, né? Isso é muito importante. Por sermos um estado onde tem poucos centros espíritas, essa relação é primorosa para nós, sabe? A gente pode ter muito trabalho, cada qual nas suas atividades, mas os dirigentes de nossas casas espíritas, eles são muito presentes. O nosso Conselho Federativo Estadual, ele é praticamente unânime. Hoje nós só temos um centro espírita que não é a Deus. Os demais todos são. Mesmo aqueles quando não podem ir a uma reunião do Conselho Federativo Estadual, enviam mensagem. Temos contato constante. Nós temos presidente de centro espírita que trabalha em projetos sociais dentro da própria Federação Espírita. Temos presidentes de centros espíritas que são chamados para fazer palestras em outros centros espíritas, assim como nós também somos. Né? Os nossos diretores também são muito presentes nos centros espíritas, de modo geral. Estão sempre, o tempo todo dialogando, trocando ideias, trocando mensagens, trocando ideia de planejamento. Então, em que pese a gente não consiga ficar 24 horas, porque isso a gente não consegue, mas, no modo geral, nós somos muito unidos nesse sentido. Nós somos muito unidos. E sempre temos pensado meios e maneiras de fazer com que isso seja cada vez mais forte entre nós. E as maneiras que nós temos encontrado sempre é respeitar as nossas diferenças, as nossas divergências, as capacidades com que cada um possui, né? Ouvi-los no sentido de tentar atendê-los nas suas demandas quando possível, né? Aquilo que eles nos trazem de necessidade, procuramos atender numa capacitação, num treinamento, mesmo que seja extra-calendário. Recentemente temos tentado perceber que aqueles eventos muito, digamos assim, maçudo de conteúdo, ou de tempo muito fechado, começa 9, termina 10, 11, intervalo de 10 minutos, a gente tem abrido um pouco mais o tempo de intervalo, ou tem feito o café da manhã antes, para que a gente tenha 20, 30 minutos de diálogo, porque quando chega na hora do intervalo, ninguém quer sair do intervalo. Está todo mundo ali se abraçando, né, trocando ideias, né? E muitos eventos temos feito isso, porque a gente tem sentido essa necessidade, essa carência de ter esse contato maior, né? Então, sentimos que estamos continuando a fazer o trabalho que nossos antecessores começaram na Fundação. A união e a unificação realmente é um grande desafio, né? Nós passamos aí pela pandemia, houveram períodos de afastamento, fazer com que as pessoas retomem e se elas se aproximem e elas façam esse trabalho de união, ele é essencial para toda a continuidade do movimento espírita. Até porque, quando a gente fala em união e unificação, ela é uma atividade meio, né? Ela não está presente na casa espírita de forma ostensiva. Nós temos o espaço da mediunidade, o espaço dos estudos, o espaço da evangelização, mas nós não temos um espaço específico, né, da união e unificação. Nós não temos aquela salinha dizendo aqui é a união e unificação, porque ela é transversal em todas as atividades. Então dá a impressão na casa espírita de que ela não existe. Então a preocupação maior são dos dirigentes, mas nós temos que conscientizar
todos os trabalhadores, todas as lideranças, que todos nós fazemos parte de uma rede federativa. E todos nós, além da casa que nos abriga, que nos acolhe, que nós trabalhamos, nós temos uma causa muito maior que está acima de todos nós, e nós estamos inseridos nessa causa, que é justamente a causa de Jesus. É isso que nos aproxima, é isso que nos une, e é isso que nos unifica em termos de movimento. Então nós precisamos desenvolver atividades, ações em conjunto, em parceria, nos aproximar de forma fraterna, fazer com que esses laços de união, eles sejam a base de toda atividade espírita, toda atividade federativa, porque a partir da união é que nós vamos desenvolver a unificação do movimento. E é isso que vai nos fortalecer, e é isso que vai fazer com que a gente possa cumprir aquele que é o papel do espiritismo, que é a transformação moral da nossa humanidade. Bom, o nosso desafio é aquele que a Bezerra aponta: união e unificação. Para você chegar ao entendimento da unificação, é preciso unir, tá juntos, fazer juntos. Então vamos fazer juntos. Então, se a gente faz uma semana espírita, por exemplo, na capital, nós mudamos o formato, vamos fazer no entorno da capital. Não é porque o centro não está no entorno que ele não possa fazer parte dessa semana. E aí você faz essa semana construída de forma participativa, de forma onde um expositor daquela casa, da outra casa, da outra casa, da outra casa, traga os expositores e eles fazem uma grande oportunidade de um expositor visitar uma outra casa, onde a casa diz: olha, tal expositor está disponível, tal expositor está disponível. E aí a gente faz isso, né? Aí ao cabo de 3 meses nós fomos montando esse quebra-cabeça. Mas era mais fácil a federação pegar o nome dos expositores e fazer tudo? Era. Mas onde é que estaria a união e a unificação? Na construção coletiva, nas escutas, nos desenhos construídos, onde o centro espírita tem voz e voto para dizer: não, podia fazer assim, não, podia fazer assado, não, podia ser esse expositor na minha casa, o outro não, então eu abro mão. Então, você entende? Pelo diálogo. É esse o roteiro deixado por Jesus, e é esse roteiro que eu entendo que nós vamos acertar mais no processo de unificação do movimento espírita do que se nós não seguirmos esse roteiro de Jesus, que é ouvir, questionar e fazer juntos. Então, a gente tem procurado fazer todos os eventos regionais e estadual de modo participativo e dinâmico, onde a federativa tem a posição de coordenar, que é o papel dela, mas nunca de impor, mas sempre de ouvir para ser efetivamente uma federativa servidora. A federação existe para promover a união dos espíritas e a unificação do movimento. Então, investir muito em conversas. Por exemplo, eu faço uma caravana da fraternidade todos os anos. Como é que estava, vinha recentemente, mudou um pouquinho, as pessoas iam para o centro, ia ao grupo, chegava meia hora antes, fazia palestra e acabou. Falei: não, vamos mudar. Nós precisamos. A ideia minha é conversar com as lideranças. E perguntar a ele: peraí, o que você acha de unificação, de união? O que pode fazer? Para quê? Para que nossos eventos, cada vez mais, se expressem o fortalecimento do movimento. Então eu preciso conversar com o outro. E perguntar ao outro: o que ele pensa disso? Peraí, meu irmão, como é que a sua gestão é assim? Tá bom. Aí você é autocrático, por exemplo, né? O meu centro funciona do meu jeito. Quem lhe diz que o outro vai aceitar isso? Você desencarna, o centro morre. É isso que você quer? Não, você tem que começar a trabalhar descentralizando, correndo riscos. Por quê? Do meu jeito, só eu faço. Então, tem que entender que preciso aceitar o jeito do outro. Aí você dá espaço e capacita. Então, união e unificação é fundamental. Nós temos, já conversei com o Marco, que trabalha comigo nesse trabalho, é o coordenador da área de unificação. Nós precisamos, em 2025, por exemplo, conversar com os centros espíritas que a gente puder, não sei se todo, porque o Bahia é muito grande, com 17 municípios é uma loucura. Mas conversar com os principais, fazer reuniões com dirigentes para dialogar sobre esse tema. Focado. Missão espiritismo, papel dos espíritas e dos centros. Fundamental. Qual é a minha visão? Não adianta fazer por fazer. Qualquer coisa que eu faça deve ter uma razão para fazer e deve ter um propósito nesse sentido.
Porque eu acho que o caminho do movimento espírita para cumprir a missão é fundamentalmente a união, que pressupõe, falei, autonomia, confiança, responsabilidade, coparticipação, né? Não adianta eu ter uma ideia brilhante se eu não for capaz de trazer os outros para a minha ideia. Então, a liderança tem que ser capaz de ter ideias brilhantes, ser capaz de socializá-la. Trazer, porque senão não adianta, fazer do meu jeito, eu faço sozinho. Ou então o outro faz para me agradar. Quando o outro faz para me agradar, na hora que não gosta mais de mim, não faz mais. Claro, a gente precisa entender isso. Né? Nós precisamos cada vez mais entender isso e abrir mão do egoísmo, do individual, percebendo que se juntar no coletivo é muito mais negócio. Quando a gente fez o plano de ação, foi essa uma das nossas propostas, trazer a Casa Espírita para dentro da federação e a federação para dentro da Casa Espírita. E a gente só realiza isso com muito amor, com muita amizade, com muita compreensão e com muita presença. Então, a presença física, ou se não for física, virtual, mas com insistência, ela é primordial. E eu sempre digo que quando alguém me fala assim, eu não sabia, eu penso, né? Eu não falo para a pessoa. Não sabia porque não estava perto de mim. Porque se estivesse perto de mim, saberia o que estava acontecendo. Em todas as situações. Eu não sabia que fulano ficou doente, que o parente morreu, que deixou de frequentar o centro. Não vamos usar essa palavra, não sabia. Sim. Vamos dizer ao contrário. Eu quero estar perto de você em todos os momentos da sua vida. Então, quando nós tivermos esse entendimento da afeição e da amizade, a gente vai conseguir trazer as pessoas da Casa Espírita para a federação e vice-versa. E nós fazemos esse trabalho. Nós visitamos, não vamos para fazer palestra, para dar passe, para implicar com ninguém. A gente vai para dar um abraço no dirigente do Centro Espírita. Tem 4 anos que nós estamos fazendo essa atividade. Às vezes vamos sozinhos. E chegamos à conclusão do valoroso trabalho que é realizado pelas casas espíritas, o valoroso trabalho que é realizado pelos dirigentes de casas espíritas. Na pandemia, chegávamos, às vezes, estava sozinho no centro, fazia palestra, explicava um livro, lia, fazia prece, fechava o centro e ia embora para casa. Certamente muitos espíritos estavam lá, mas um trabalho belíssimo que é realizado nesse centro espírita simples, modesto, que às vezes não tem nem microfone. E a gente chega lá e leva o abraço da nossa federativa e, por consequência, de todo o movimento espírita. Afeição. No nosso caso lá, nós temos a região, por exemplo, da Serra Gaúcha, que é uma zona essencialmente turística, né? Então, por exemplo, eventos e atividades de fim de semana é muito complicado, porque os trabalhadores, eles trabalham, o seu ganha-pão, o seu labor é de eventos turísticos. Então, no final de semana eles estão comprometidos, eles encontram espaço durante a semana, na segunda, na terça eles conseguem. E tu desce a serra ali, chega bem pertinho, tu chega na região de Canoas, de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, e é uma zona essencialmente industrial, comercial, e que durante a semana o pessoal está envolvido nas atividades, tá? E aí fim de semana é o momento, então, dos treinamentos, dos eventos e tudo mais. E a federativa, então, faz essa gestão, esta organização. Tem a sazonalidade, por exemplo, tu tem a zona litorânea, né? Que durante o verão, tu tem que ter um aporte, tu tem que ter um reforço lá, porque as casas espíritas são muito frequentadas, né? Porque as pessoas vão para o litoral e querem ir para os centros espíritas, né? E durante o ano diminui, né? Logicamente. Se bem que tem mudado esse perfil, né? Com a pandemia, pós-pandemia, o litoral hoje tem crescido bastante nesse sentido, né? Então a federativa ajuda a pensar, organizar, né? Criar estratégias, né? Para que a gente possa antecipar, auxiliar, apoiar os trabalhadores e os centros espíritas, né? Até porque os integrantes da federativa, eles vêm do seio do movimento espírita, né? A gente vem, fica durante um certo tempo e passa, né? E é importante que tenha essa renovação para que a visão da federativa, no caso, né, é o nosso pensamento, ela se permite essa fase de renovação, de jamais tu estagnar, de tu te conformar, tudo, né? E
porque tudo é dinâmico, a vida é dinâmica, os ciclos são dinâmicos, né? Então, há um esgotamento, às vezes, na liderança e tu precisa dessa renovação para que tu enxergue aquilo que não foi feito, né? Porque, às vezes, tu se tranquiliza com o realizado, com aquele status quo e não desafia, não faz coisa nova. E é essa exatamente a importância de tu agregar o jovem, né? Porque quando o jovem chega na casa espírita, chega no movimento espírita, ele vem com certas ideias, ele não tem limitação, ele pensa fora da caixa. Então ele traz aquilo que de repente você não pensou antes e, lógico, nem tudo pode ser aproveitado de imediato, mas tudo pode ser incorporado, pode ser burilado e às vezes tem realmente ideias inovadoras, né? A gente tem várias experiências e situações assim que de repente lá de um jovem veio uma ideia bem interessante e bem trabalhada, ela realmente é uma quebra de paradigma, né? Foi uma bandeira que a gestão nossa, né, atual, levantou. Foi justamente essa questão da unificação. Até o tema, né, das visitas aos centros espíritas, né, que é justamente a unificação do movimento espírita, a caravana da unificação. Então, a gente sai em caravana visitando as casas espíritas. E a gente, às vezes, vai não só no propósito de realizar uma ação federativa. Às vezes, a gente vai no propósito também de chegar lá como irmãos. Chegar na hora que estão fazendo a sopa, a gente vai lá, ajuda a cortar as verduras, vai conversando, vai acolhendo, vai fazendo com que aqueles trabalhadores daqueles centros espíritas, eles se sintam amparados pela federação. Porque muitas vezes o apoio que eles precisam é disso, é a gente estar presente, a gente estar junto a eles, é a gente ir lá e mostrar que estamos todos no mesmo barco, né? Caminhando todos juntos, com o mesmo propósito, que é justamente levar essa união, né, dos espíritas, que tanto o Dr. Bezerra de Menezes, né, nos pede, que sejamos unidos, que possamos nos fortalecer cada vez mais. Porque se não houver esse fortalecimento, a doutrina espírita, ela vai, vamos dizer assim, deixar de existir. Porque não vai ter mais aquelas pessoas que estão à frente ali, lutando para que as outras pessoas também possam conhecer a doutrina espírita, possam se beneficiar do que a doutrina espírita nos oferece. Então, o movimento de unificação dentro do nosso Estado, ele é bem difícil, porque são pontos de vista. Cada um traz o seu ponto de vista, cada um traz a sua ideia, e aí a gente tem que saber, né, ter o controle desses pensamentos, fazer um manejo para que aquelas pessoas que estão trazendo as ideias, elas não se sintam excluídas naquela ideia, mas que a gente traz a ideia, mas a gente trabalha de outra forma, a gente faz uma mediação, né, dentro desse processo da unificação, para que possa haver o entendimento primeiro do que seja essa unificação. Porque para haver a unificação, primeiro nós precisamos nos unir. E esse processo de união é que é o mais difícil, é o mais complicado. Infelizmente, ainda a gente é pego pelas nossas imperfeições. A nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Somos espíritas, né? Espíritos devedores que estão tentando realmente, vamos dizer assim, sanar, né, as suas dívidas, mas ainda não procuramos o caminho correto para que a gente possa levar essa união dentro do movimento espírita. E aqui a gente não fala só a nível do estado do Piauí, não. A gente já abrange também, né, a nível mesmo de Brasil. Nós precisamos nos unir mais. Precisamos, como eu costumo falar para os centros espíritas, sair das quatro paredes. Não é, as pessoas às vezes utilizam uma fala de dizer meu centro espírita. Não é o nosso. É o nosso centro espírita. Jesus não chegou dizendo que a doutrina era dele. Ele trouxe a doutrina para nós. Então, precisamos ainda fazer essa compreensão, esse entendimento com os dirigentes, com os trabalhadores, né, do centro espírita. A gente vê muito em determinadas regiões centros espíritas que trabalham isolados. E dentro da própria casa espírita, as atividades também isoladas. Então, eu sou da mediunidade. Então, eu só vou naquele dia da mediunidade. Vou e volto. Né? Eu sou da evangelização infantil. Eu só vou, faço a minha aula de evangelização infantil e vou-me embora.
E aí, cadê o processo de união e de unificação? Então, precisamos ainda amadurecer esse processo, precisamos ainda levar esse conhecimento, sensibilizar mais os espíritas sobre essa necessidade dessa união. Nós entendemos que o movimento espírita, ele traz em suas bases pontos importantíssimos. Em termos de conhecimento, nós já temos a obra de Kardec, o Evangelho de Jesus e um vasto cabedal de obras seguras. Então, o conhecimento não é o nosso problema. Em termos de recursos, Emmanuel fala que quando você se propõe a fazer o melhor, não lhe faltará o necessário. Então, se a gente se propõe e trabalha e age, os recursos aparecem para a manutenção. Mas a grande dificuldade de desenvolvimento da doutrina espírita, ou mesmo das nossas dificuldades, está na relação. Quando a gente coloca a dificuldade do diálogo, a dificuldade da relação. Então, a gente tem entendido, por exemplo, como nós falamos, um estado continental, como é Minas Gerais, uma diversidade de opiniões, de pensamentos. Então, para que essa diversidade ela encontre um ponto comum, a gente tem uma palavra que a gente usa, uma frase que a gente usa como ponto-chave: unir pelo que une e não dividir pelo que separa. Então, a gente busca se unir nos pontos comuns, trabalhando. Nós temos uma ação, um desenvolvimento de um trabalho, por exemplo, nós criamos um projeto. A FEB já tem o projeto que combate o suicídio, mas nós criamos um projeto de valorização da vida, que ele tem por base chegar a todas as casas espíritas de Minas Gerais e todas elas terem alguém capacitado em todo o momento do ano. Setembro tem aquele boom que é importante, é necessário, é uma vasta experiência, mas também preparar essas casas espíritas para acolher quem chega com isso, unindo pelo amor, pelo trabalho do Cristo. Porque muitas vezes a gente tenta unir por situações que não vão nos unir. Então nós temos que buscar a união por aquilo que nos une. Então esses trabalhos eles têm gerado um resultado. Hoje os 29 conselhos regionais espíritas trabalham de forma harmônica. Não existe divisão no movimento espírita, não existe diferenças, mas existe sim um objetivo maior, que é trabalhar pela doutrina. Então quando nós espíritas entendemos que a gente precisa tirar muitas vezes o ego, os objetivos pessoais, e lá no Livro dos Espíritos está claro, quando os espíritos superiores deixam a clara Kardec que eles procuram em nós o desinteresse pessoal. Então, quando a gente tira o interesse pessoal e trabalha pelo bem comum, a gente consegue dialogar e trabalhar por uma efetiva união dos espíritas, e a gente tem feito ações como essa, do combate ao suicídio, ou melhor, da valorização da vida, que tem por pano de fundo também a união. Então, unir também através do trabalho. Porque quando a gente fala, por exemplo, de Chico Xavier, como exemplo como mineiro, o Chico era reconhecido, não era por ser médium e muito menos por ser espírita. Ele era reconhecido pela ação de moral, de caridade. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir unir por determinados pontos, mas quando a gente une pelo coração, não tem nada que possa dividir. Como estão sendo desenvolvidas as atividades de unificação por aí? O que pode ser feito para aumentar a adesão desse movimento a partir do grupo espírita onde você participa? Conta pra gente aqui nos comentários. Lembre-se de passar esse vídeo adiante, de reunir os seus amigos e companheiros de ideal espírita para conversar sobre as atividades de união dos espíritas e de unificação do nosso movimento. Reveja as primeiras temporadas e todos os episódios desta terceira temporada no canal da FEB TV no YouTube e no site oce.febtv.com.br, onde você também encontra a íntegra desse documento orientador. Nos vemos numa próxima temporada. Orientação ao Centro Espírita segue motivando, inspirando e orientando as atividades em diferentes localidades para que todos amadureçamos enquanto movimento e possamos melhor abraçar a humanidade sofredora, a começar por nós mesmos. Até a próxima.